Vamos agora a mais uma aula em áudio para você estudar até mesmo enquanto estiver no trajeto de escola, de casa ou do trabalho. Hoje vamos falar sobre Isaac Newton e os créditos do texto são de Rosimar Gouveia, professora de matemática e física. Isaac Newton foi um cientista, filósofo, físico, matemático, astrônomo, alquimista e teólogo inglês. Figura multifacetada, foi um dos maiores cientistas da história. Deixou importantes contribuições, principalmente na física e na matemática. Seu método rigoroso de investigação experimental associado a uma precisa descrição matemática, tornou-se um modelo de metodologia de investigação para as ciências. Famoso por sua lei da gravitação universal, enunciou ainda as leis do movimento. Descreveu os fenômenos ópticos, cor dos corpos, natureza da luz, decomposição da luz. Desenvolveu o cálculo diferencial e integral, importante ferramenta matemática utilizada em diversas áreas do saber. Foi ainda o primeiro a construir um telescópio de reflexão, em 1668. Biografia: Isaac Newton nasceu em Woolsthorpe-by-Colsterworth, uma pequena vila na Inglaterra, no dia 4 de janeiro de 1643. No calendário juliano, adotado na Inglaterra na época, a data do seu nascimento é 25 de dezembro de 1642. Foi batizado com o mesmo nome do pai, que havia falecido alguns meses antes do seu nascimento. Como sua mãe, Hannah Skog Newton, casou-se novamente e mudou-se para outra cidade, ele foi deixado aos cuidados da avó. Quando seu padrasto faleceu, ele voltou a morar com a mãe e foi incentivado a cuidar das terras da família. Contudo, não demonstrou nenhuma aptidão para a tarefa. Em 1661 ingressou na Trinity College, em Cambridge. Embora o currículo em Cambridge fosse baseado na filosofia de Aristóteles, Newton se dedicou ao estudo de diversos autores ligados à filosofia mecânica. Leu o livro Diálogo de Galileu Galilei, as obras de filosofia de René Descartes, estudou as leis de Kepler sobre o sistema planetário e muitos outros autores. Formou-se bacharel em Humanidades, em 1665. Neste mesmo ano, a Inglaterra foi devastada pela peste e vários estabelecimentos foram fechados, inclusive a Universidade de Cambridge. Assim, Newton foi obrigado a retornar para sua casa na fazenda. Nesse período de isolamento, teve a oportunidade de buscar soluções para todos os questionamentos que havia começado a fazer a partir dos seus estudos em Cambridge. Nessa época desenvolveu o método das séries infinitas, binômio de Newton, e a base do cálculo diferencial e integral. Fez experiências com prismas, o que o levou à teoria das cores e começou a desenvolver o telescópio de reflexão. Estudou ainda o movimento circular e analisou as forças relacionadas com esse movimento. Aplicou essa análise ao movimento da Lua e dos planetas em relação ao Sol, o que seria a base para a lei de gravitação universal. Voltando a Cambridge em 1667, Newton torna-se professor e em 1669, é promovido a professor lucasiano de matemática. Foi eleito membro da Sociedade Real em 1672 e, apesar da admiração que despertava, seu temperamento retraído e sua dificuldade em receber críticas o fez relutar em publicar seus trabalhos. Apesar disso, em 1687 publica seu livro mais famoso Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Também desempenhou atividades fora do meio acadêmico. Em 1696 foi nomeado superintendente da Casa da Moeda, e em 1699 é designado diretor da Casa da Moeda. Em 1703, Newton é eleito presidente da Sociedade Real, acumulando a presidência com a função de diretor da Casa da Moeda. Publicou Optics em 1704, que alcançou um grande público graças a uma linguagem mais acessível. Em 1705 é sagrado cavaleiro pela Rainha Ana, passando a ser chamado de Sir Isaac Newton. Faleceu em Londres no dia 31 de março de 1727 devido a problemas renais. As leis de Newton. As três leis de Newton são teorias sobre o movimento dos corpos descrito por Newton em fins do século XVII, a saber: primeira lei de Newton, princípio da inércia; segunda lei de Newton, princípio da dinâmica; terceira lei de Newton, princípio da ação e reação. Obras. Sua obra que merece destaque é Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, publicada em 1687. Também conhecida como Principia, é considerada uma das mais importantes obras científicas.
Nessa obra, Newton descreve, dentre outros assuntos, física, matemática, astronomia, mecânica, sobre a lei da gravitação universal. A lei de gravitação universal enuncia que dois corpos se atraem por meio de forças, e sua intensidade é proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. Outras obras publicadas: Method of Fluxions, 1671. Optics, 1704. Arithmetica Universalis, 1707. The Chronology of Ancient Kingdoms Amended, 1728. Frases: construímos muros de mais e pontes de menos. Se cheguei até aqui foi porque me apoiei no ombro dos gigantes. A gravidade explica os movimentos dos planetas, mas não pode explicar quem colocou os planetas em movimento. Deus governa todas as coisas e sabe tudo o que é ou o que pode ser feito. O que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano. Mas o que seria o oceano se não infinitas gotas? Curiosidades. Diz a lenda que Isaac Newton formulou a lei da gravitação universal, ao ver uma maçã cair da árvore. Newton participou da disputa mais célebre da história da ciência com o matemático alemão Gottfried Leibniz pela criação do cálculo diferencial e integral. Essa disputa durou mais de 20 anos, e só muito tempo depois se pode confirmar que eles criaram seus métodos de forma independente.